Oi, o Censura Especial de hoje fala sobre fatos e pessoas aos quais devemos prestar atenção. Por exemplo, fique atento ao humor dos personagens hilários de Eric Johnson. Pintando e bordando. Tá pintando e bordando. Eric pinta, Johnson borda. Silencioso, adepto do sedentarismo e da má alimentação. Assim é o diabetes. Não dá para não prestar atenção aos sinais da doença. O endocrinologista Ailson Soares Gomes falou sobre as causas, os sintomas e as consequências do diabetes. É muito importante essas medidas de natureza preventiva, para evitar chegar na lesão secundária ou terciária, que aí é só administrar a doença. Bactérias, fungos, insetos e impurezas, de modo geral, pedem atenção especial, quando se trata de alimentos, principalmente. O biomédico Roberto Figueiredo, doutor Bactéria, ensinou como fazer para evitar ou combater esses inimigos da nossa saúde. O que é interessante é que as pessoas saibam que é o seguinte, que bactéria faz parte da nossa vida. Tá? Então a pessoa não precisa ter medo. Tá? Quanto mais você criar o seu filho numa redoma de vidro, mais problemas respiratórios ele vai ter no futuro. Você é do tipo que toma analgésico por qualquer dorzinha sem consultar um médico? O farmacologista Miguel Lemos fala sobre este mau hábito que o brasileiro tem de se automedicar com a maior facilidade. Quem nunca tomou um medicamento por indicação do vizinho, porque a vovó mandou? Todo mundo. Hoje em dia, a Organização Mundial da Saúde demonstra que 50% das medicações que são dispensadas, você não deveria tomar porque não tem indicação nenhuma. Você sabe como, onde, quando e por que fazer um testamento? O advogado Ronaldo Gottlieb lançou um livro onde explica esse instrumento jurídico que no Brasil quase sempre é usado só por pessoas muito ricas. O testamento, ele vem exatamente como uma das ferramentas mais simples para resolver esses problemas. Para quem ama ler, os livros são objetos de atenção especial. O coordenador de conservação da Biblioteca Nacional, Jaime Spinelli, explica como conservar e manter intactos capas e páginas de livros. Então, manter limpo, manter bem colocado nas estantes, nas prateleiras, ele numa posição que ele tem que ser, tudo isso colabora para a longevidade desse objeto livro. E para encerrar o nosso especial, duas vozes que chamaram a atenção em 2011. A da cantora Thaís Gulim. Tão homem, tão bruto, tão Coca-Cola, nego. E a do cantor Fábio Jorge. Mon énorme folie, c'est rester près de toi. Os personagens e as imitações do ator Eric Johnson sempre chamam a atenção da gente. Ele mostrou no programa alguns clássicos do repertório, como o Papa João Paulo II, o cantor Caetano Veloso e o jogador Romário. Tô pintando e bordando. Tá pintando e bordando. Eric pinta, Johnson borda. Tava na hora também, né? Eu falei isso há muito tempo pra você. Eu tava querendo. Que tava na hora. Eu tava querendo, mas tinha que chegar uma hora certa, né? E aí foram insistindo, os amigos, e aí eu consegui. Chegou. Consegui escrever, joguei na mão do Jairo Matos, que dirigiu. E tá aí, Eric pinta, Johnson borda. Viajou um pouco, viajou Quase muito. 3 anos. Quase 3 anos. Viajou muito. E aí tu pinta e borda o quê? Conta Lá tem tudo, né? Tem número de plateia, tem uma homenagem ao nosso rei Roberto Carlos, tem um encontro de 2 bêbados conversando. E aí eu faço os 2, tem a mãe de um deles que chega, que eles vão para uma casa de prostituição, mas no meio do caminho um desmaia, o outro fala, não vou mais, eu vou para casa da minha mãe, no meio do caminho a mãe chega, pá, não sei o quê, toca a campainha, a mãe conversa com um dos bêbados, o outro acorda, que estava desmaiando, acha que essa é uma prostituta, faz uma confusão e acaba sabendo que não é. Aí tem um encontro de um gago, né, que ele vai... E é um monólogo? Isso mas é uma história, início, meio e fim. Começo eu contando da falta de educação, que eu acho que o povo brasileiro é meio esquecido de falar um bom dia, boa tarde, boa noite. E quando a gente entra no elevador também, o elevador tá cheio, ninguém fala nada, né? Só faz assim com a cabeça, no máximo, né? Isso, o que significa isso? E aí eu falo também quando o começo da minha entrada na televisão, na novela Barriga de Aluguel, de Glória Pérez, direção de Wolf Maia, e eu fazia um gay, e o meu pai militar, muito severo, nordestino, e eu reunia a família em casa. Então, primeira aparição, gente, pelo amor de Deus, vamos nessa, todo mundo, ok? Tá, vocês também, meninas. Olhei pro meu pai, ele olhou pra mim e falou, que diabo é isso? Falei, aguenta, pai. Então eu falo sobre isso também, falo no começo de carreira. E tem as imitações que todo mundo gosta, mas agora elas estão produzidas, né?
Cada um tem uma luz própria, um som, entendeu? O Roberto Carlos tem o som dele, o Evandro Mesquita, Alexandre Frota, Caetano Veloso, Romário. Né? Todo mundo tem um sonzinho. O ex-presidente Lula também está lá. Então, assim, é um espetáculo... Você continua fazendo a do Papa, não? João Paulo II, quando acaba, eu falo, gente, eu adorava imitar o Papa João Paulo II, mas como ele faleceu, eu não faço mais isso. A não ser que vocês, entendeu? Eu não quero forçar, mas se vocês ficarem... Aí, eu não quero forçar nada, juro por Deus, eu não quero forçar, mas se vocês... imita, eu vou imitar. Aí força assim, ninguém imita. Não é, né? Uma coisa nossa. Mas é uma... E tem número de plateia, só que o número de plateia é diferente, porque aquele número de plateia as pessoas ficam tensas, né? Achando que vai acontecer alguma coisa, né? Ai, meu Deus, lá vem ele. E não é o caso. Eu vou lá pra bater não. Não, eu vou lá pra bater um papo mesmo, de verdade. Tudo bem, qual é seu nome? Ah, falando tal, mora onde? Dependendo do bairro, eu conheço, eu falo, mas se trabalhar mais pode sair de lá. Eu tenho Mora onde? Na Barra. Sempre morou, não, né? Não. Quem mora na Barra da Tijuca não nasceu na Barra, né? Veio lá, né? Eu sei porque eu moro na Barra e vim. Barra, São Cristóvão, Tijuca, Barra. Né? A gente sabe disso, porque todo mundo que mora na Barra, não, eu sou da Barra e tal, não sei o que, quando vai votar, no dia das eleições, fica vazio, um deserto. Todo mundo some da Barra, inclusive eu. Então eu brinco muito em cima disso. É um espetáculo que eu tenho esse maior prazer de estar em cena, porque, quer dizer, na verdade a gente tem prazer de estar em cena sempre, né? Mas esse espetáculo me possibilita fazer muita coisa. E também uma homenagem aos meus pais que estão no céu e tem um momento sério nesse espetáculo que vem todo mundo rindo, aí eu paro para conversar com Deus e falar da minha relação com meus pais, com a família. Porque eu acho assim, eu acho bacana no meio de uma comédia, todo mundo rindo muito, você parar para a pessoa refletir. Porque tem gente, eu já escutei muito, tô meio brigado com meu pai. Eu olho, não consigo entender isso. Tô meio brigado com meu pai. Eu sou um filho que eu não tinha isso lá em casa, essa coisa de tô meio brigado. Então eu gosto de falar sobre isso na peça para que as pessoas possam pensar assim, não dá para brigar com o pai e com a mãe. Eu não posso estar mais certo do que meu pai. Ele pode até não estar tão certo, mas ele quer o melhor para mim. Então tem isso também na peça. Boa. Tem muita coisa gostosinha. E você vai me boa, e é legal, desculpa, porque agora com essa proliferação de stand-up, é muito bom que você fez uma outra jogada, entendeu? Porque o que você está fazendo não é só blá, 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 você tem que ser ator, né? E é um roteiro fixo ou você improvisa? Fixo, não, fixo. Mas tem hora para improvisar. Mas é fixo, não dá para eu falar. Quando eu falo do meu pai, eu falo que saudade que eu tenho do meu pai. Aí tem um chapéu atrás, eu olho pro chapéu. Quando eu volto, já volto fazendo meu pai. Ah, legal. Aí volto meu pai. Quando eu falo que o cara tá em casa, tô em casa, vou sair por aí, vou beber porque eu não tô legal. Hoje eu vou beber até aí parou no restaurante, começou a beber, ficou doidão. Aí já vem doidão. Aí vem doidão, aí encontro os doidão. Eu não tô bom, não. Eu também não tô legal, não. Aí os dois foram conversando, aí vem a mãe. Enfim, é um espetáculo que cansa. Ele cansa. Mas eu tenho uma satisfação muito grande. Cansa você, né? Contigo. Eu fico cansado. Eu já fui ao espetáculo do Eric, ele fez meia hora depois. Meia hora depois. Mas às vezes depois não precisa. Que acaba, ele fez mais meia hora. Mas esse não precisa mais. Esse, sinceramente, não precisa. Eu vou ver de novo, porque eu vi o primeiro dia desse espetáculo. Você viu. Mas mudou, eu sei que mudou. Também eu vi uma outra vez, eu acho. Canecão? Eu acho que agora tá faltando a terceira, mas eu vou ver. Porque eu sei que muda, ele muda. Eu adoro as imitações. Aliás, vai imitar alguma coisa aqui. O que você quiser. Eu tenho a impressão que qualquer lugar que você vá, assim, deve ter sempre alguém te pedindo para imitar um personagem. Como é que você lida com isso? Porque deve ser na praia, no dentista, todo lugar. Acho que você deve estar sempre de bom humor para imitar. Eu geralmente imito quando pedem. Porque é a maneira mais fácil, né? Vai imitar quem aqui agora? Quem que você quer? Quem você quer? Fala aí. Romário, deputado. Queria aproveitar para dar oportunidade. Falar que eu estou super feliz também de estar aqui nessa roda. Porque mesmo? Será porque, meu irmão? Vamos que vamos. Segue aí. Eu acho lindo, de repente, que Leda nessa garota. Que eu falo garota porque é linda e ao mesmo tempo
Não. Eu gostaria, nessa oportunidade, de cantar uma canção. Super obrigado, arrebentando, rapaziada. Vai, fum! Sinceramente, um momento muito especial para todos vocês. Muito obrigado. Fapa não. Faz o papo. Vamos pedir o papo. Com todo respeito. É preciso, na vida de todos, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Grande Eri. Sedentarismo e má alimentação são fortes aliados do diabetes. O endocrinologista Ailson Soares Gomes fala sobre a doença que, quando controlada, permite ao diabético até mesmo o consumo moderado de bebida alcoólica. A incidência da doença ela tem aumentado, independente dessa questão também do envelhecimento populacional. Né? A gente está comendo pior, é isso? Dentre outros fatores, também a alimentação. Né? A alimentação errada, o sedentarismo, né? Tudo isso junto corrobora para aumentar a estatística para valores tão elevados como esse. Né? Hoje nós já somos 300 milhões, né? Quer dizer, a estimativa de 350 milhões num período curto. E esse número, hoje, eu falei que era em 2030. Não, 2030 seremos mais de 350. A estatística realmente é assustadora. A Sociedade Brasileira de Diabetes tem no site dela um programa que a cada 5 segundos vai mostrando o número novo de diabetes no Brasil e no mundo. Se ficarmos pegas, corremos come, ou a gente tem chance? Não, nós temos chance e, na verdade, quer dizer, todos os governos hoje procuram dar esse enfoque à questão da prevenção, né? Como se faz também com outras doenças, hipertensão, câncer, mas diabetes é uma enfermidade com uma incidência, uma prevalência que aumenta constantemente. Então, é muito importante essas medidas de natureza preventiva, para evitar chegar na lesão secundária ou terciária, que aí é só administrar a doença, a condição secundária ou terciária. O que eu quero dizer com isso? Nós temos 2 modelos de prevenção, primária e secundária. Né? Quer dizer, a prevenção primária, ela visa evitar a doença ou retardar o aparecimento dessa doença. Né? No caso do diabetes, que nós chamamos do tipo 1, aquele que é insulino dependente, nós podemos fazer isso basicamente estimulando as mães para o aleitamento. Então, não tirar a criança precocemente do peito. Então, amamentar pelo menos até o 3º, 4º mês de vida. Evitar o leite de vaca. Então, isso já é uma coisa estabelecida, que o aleitamento fornece anticorpos para a mãe e evita o aparecimento dessa patologia, dessa doença do diabetes tipo 1, que tem um enfoque imunológico muito grande. E o aleitamento de vaca, por sua vez, evita, né, a transferência desses anticorpos, desses autoanticorpos da mãe para o bebê. Então, é muito importante, no caso desse diabetes tipo 1, estimular o aleitamento como uma medida de prevenção primária. E no diabetes tipo 2, nós temos medidas diversas, como o controle alimentar, comer corretamente, o que é muito importante, a atividade física, ou seja, estimular as pessoas a ter uma movimentação, se pode subir um lance de escada, não pegue o elevador, se pode caminhar até o trabalho, também evite o carro. E o exercício, nós separamos a atividade física, na verdade, de exercício. Né? A atividade física é aquele movimento que todos nós fazemos no nosso dia a dia. Que hoje está cada vez mais reduzido, né? Mais raro. O vidro do carro elétrico, controle remoto, fica daqui, você controlando tudo. Exatamente. Né? Então, isso é atividade física. O exercício já é uma atividade planejada. Então, e o exercício, ele tem isoladamente uma importância e uma influência muito grande na prevenção, não só de diabetes, como também de obesidade. Mas quando a pessoa descobre que ela é diabética, assim, já na idade adulta, né? Ela não vem com histórico desde criança e tal, ela até podia ser... Ela descobre, porque é uma doença silenciosa. É uma doença silenciosa, exatamente. Aí ela fala, então tá, não vou comer açúcar, só adoçante e
massas, batatas, aí tudo bem. E não tudo bem, né? É mais ou menos. O que acontece? Se existe uma história familiar de diabetes essa pessoa, esse indivíduo, tem uma propensão à doença, é importante que ele tenha essas medidas preventivas em relação à alimentação desde cedo. Isso vai preservar o pâncreas dele e vai retardar o tempo de descompensação metabólica e aparecimento da doença. Então, é importante para quem tem um histórico familiar de diabetes evitar obesidade e sedentarismo. Esse binômio realmente é muito importante. Quem tem o histórico, quem tem a mãe diabética, a avó diabética... tem uma possibilidade maior de apresentar a doença. Então, esse indivíduo, se ele tem, desde cedo, uma prática regular de atividade física e um controle adequado de peso através da alimentação, ele pode até não vir a manifestar a doença. Existem trabalhos mostrando, Leda, que a atividade física isoladamente, quando feita de uma forma regular, espartana, ela tem um resultado, às vezes, melhor do que o próprio medicamento, né? numa fase inicial de doença. E os medicamentos evoluíram? Os medicamentos têm evoluído, né? A cada ano são lançados novos medicamentos no mundo. Esse ano tivemos também 2 lançamentos no segundo semestre, e eles têm ajudado muito no controle da doença. Pois é, mas os medicamentos também... às vezes viram selada, né? Não é o medicamento da diabetes que as pessoas resolveram tomar para emagrecer? Exatamente. Esse é um medicamento que foi liberado, exatamente, para o diabético tipo 2 com obesidade, para ajudar no controle da doença. Mas infelizmente, uma pessoa que só tem obesidade não pode tomar? Não deve tomá-lo. Até porque é um medicamento que ainda está em estudo farmacológico. Ele não foi liberado por nenhum órgão, nem no Brasil, nem lá fora, para uso exclusivo em obesidade. Isso não consta em bula em nenhum país. Ele foi liberado para o diabético tipo 2 com obesidade, visando exatamente o controle glicêmico. A perda de peso, na verdade, é um efeito colateral dele, só que está sendo usado para esse efeito colateral. E aí é o viés, né, infelizmente... Mas o resultado é impressionante. O resultado... Eu vi um amigo meu... Eu cheguei numa festa e encontrei um amigo meu e ele era metade dele. Aí eu levei um susto e falei, nossa, você fez a redução de estômago? Ele falou, não, estou tomando aquele remédio dos diabéticos. Assim, tranquilo. Mas deve ter efeitos colaterais terríveis, não? Tem efeitos colaterais, é um medicamento que provoca muita náusea. E quem faz uso dele, obrigatoriamente, tem que ter algumas vigilâncias. Uma delas é sobre o pâncreas, porque existe uma incidência maior de pancreatite. E o FDA, nos Estados Unidos, faz um alerta que nos ratos, na época, na fase de estudo, houve uma incidência maior de câncer de pâncreas e tireoide. Então tem que ter um certo cuidado, né? Em outras vezes nós já vimos, né, nessa década medicamentos que foram lançados precocemente e depois foram retirados do mercado por conta de algum efeito colateral. Existe o pré-diabético? Existe. Nós hoje adotamos uma classificação basicamente de 4 grupos. O pré-diabetes, na verdade, é uma condição intermediária, né? São pessoas que têm uma glicose entre 100 e 126, que pode ficar parado nisso aí anos e anos a fio, sem evoluir para a doença. Então, esse indivíduo nós classificamos como um pré-diabético. Ele, se tiver sedentarismo, obesidade, doenças, uso constante de alguns medicamentos por doenças, ele pode precipitar diabetes. Se ele não ajudar, vai ter. Se ele não ajudar, muito provavelmente vai ter. No próximo bloco, os perigos que se escondem nos alimentos. Assunto do biomédico Roberto Figueiredo, o doutor Bactéria. E um alerta do farmacologista Miguel Lemos. Atenção para o uso indiscriminado de remédios. Voltamos já já. Alimentos com fungos, bactérias, mal conservados, manipulados de uma maneira errada, podem causar um enorme estrago à saúde. O biomédico Roberto Figueiredo, doutor Bactéria, falou sobre os cuidados que devemos ter com os alimentos, até mesmo quando uma simples formiga passeia por eles. 2 milhões e 100 mil morrem por manipulação incorreta de alimentos. A gente vai ver a causa disso, né? A primeira é o desconhecimento que a população tem da maneira correta de manipular alimentos. Mas tem uma outra bactériazinha, não sei se já ouviram falar, chamada cabeça do lítis, que é a cabeça dura que a população tem. Mesmo sabendo do jeito correto, ainda tem que fazer errado. Tá? Que, por exemplo, se eu falar que é errado, olha, colocar ovo em pó de geladeira.
É errado entregar pizza em caixa de papelão. Né? Não pode. É errado tomar café em copinho plástico. Ainda bem que aqui no Brasil não faz. Acho que é na Itália que o pessoal nem faz conhece isso. ninguém que faz isso. É errado pegar latinha de leite condensado, fazer uma bactéria. Ó, a bactéria. A mosca voltou. Não, o pessoal pega latinha de leite condensado. Bem em cima, doutor Bactéria. Só para atração fatal. É atração. O pessoal pega latinha de leite condensado, faz aqueles 2 buraquinhos minúsculos, um de cada lado, e depois vai pôr no pão, como demora para sair, o pessoal faz o quê? Assopra. Depois ainda põe um plastiquinho para na geladeira falar que para ter higiene. Né? Então o pessoal faz esse negócio. Lavar carne é totalmente errado, não pode lavar carne. Nem frango. Olha, nem frango, você lava carne. Não, mas eu vejo, se vacilar, alguém lava o frango. Toda mãe fala, a gosma do frango, a mão do açougueiro. Né? É só pensar um pouquinho, pessoal. O pessoal acha que vai tirar alguma bactéria com água? Não vai. Né? E quando você joga água, a bactéria gosta de água. Então, você aumentando a quantidade de água da carne, e você não tirou as bactérias, aumenta a quantidade de bactérias. Você está contaminando uma carne. Isso daqui. Que bom. Né? Então, esse daqui é um erro que as pessoas fazem. São tudo hábitos de usar esponjinha por mais de uma semana. Né? Mais de uma semana, a pessoa deixa, tá só aquele furgalinho, ainda põe uma palha de aço, dura mais um mês. Né? Outra coisa também, o Brasil não faz, graças a Deus, botar aquele paninho para secar em cima da pia. Aquele molhadinho, ele tem 1 milhão de bactérias a mais do que um tampo de um vaso sanitário do banheiro público. Dá um paninho desse. Sair de casa, né? Não, tem que estar em casa. Sair de casa nem é tão grave. Mas... Mata, por isso que não precisa lavar. Ele falou assim, ele falou que se a carne, quando vai para o fogo, ela mata bactérias, essa é a razão que não é necessário lavar. Mas mata com água ou sem água? Digo, tanto faz, a bactéria morre. Seja morre, afogada o cozimento, mas você não pode deixar de mais de 2 horas a temperatura ambiente. Né? E a mãe da gente faz o quê? Acabou o almoço, não joga fora o que sobrou? Não, é pecado. Não pode. É pecado. Mas, inclusive, se quiser jogar um pãozinho fora, né, tem que dar 3 beijinhos, reza um Pai Nosso. Isso daqui, aí perde o pecado. Vai entrando na sua área. Não, olha só, mas tá bom. Então, mas olha, a gente não está no tempo também de jogar comida fora. Não sei se porque eu sou filho de imigrante, eu tenho horror. Então, assim, acabou de fazer. Tem até 2 horas para todo mundo almoçar. Aí bota na geladeira. A mãe da gente põe em cima da pia com aquele paninho, aquele bordadinho. Bordadinho. Né? Aí à noite o filho chega, mãe, posso comer? Ela faz cara de médico, franze a testa, pega um pedacinho, cheira, experimenta, chama alguém do lado e fala, o que você acha? Né? Parece que é um clube para diarreia, né? Só que você não pega a bactéria que dá intoxicação, que dá diarreia, você não pega. Sim, mas se você fizer a comida... 2 horas. Cumpriu as 2 horas, geladeira. Geladeira. Aí depois você pode esquentar. Isso, você põe na geladeira descoberto. Nunca cubra nada que você coloca na geladeira. Tá? Põe descoberto, você pode cobrir depois de 2 horas. Se você reaquecer depois de 75 graus, você não vai ter intoxicação nenhuma, pode comer à vontade. Isso daqui é o grande erro que o pessoal faz. Né? Isso, na época de Natal, então, são os maiores erros também que as pessoas fazem, né? Aquela maionese salpicão. A pessoa faz e deixa, ela passeia. O pessoal acha que, como ele está de férias, acha que as bactérias também têm Natal de bactéria. A bactéria vai entrar de férias, não vai entrar, não. No Natal eu não pego, que é uma data cristã. Né? Não, a bactéria não sabe que é Natal, fica mais de 2 horas, temperatura ambiente. Por isso que eu sempre falo, né? Eu entrar em ceias aqui, faça um negócio até bacana. Faça uma cama de gelo, pega gelo, coloca anilina. Né? Faz aqueles gelinhos coloridos, aí você faz uma cama de gelo, aí você coloca sobremesa, coloca maionese, coloca salpicão e mantém sobre gelo. Isso. Né? Acabaram de comer, já leva para a geladeira. Leva para a geladeira, no dia seguinte reaquece novamente. Né? Você fala maionese, salpicão, eu estou anotando, hein? A maionese, salpicão, porque eu parei de fazer várias coisas que ele ensinou aqui. Por exemplo, quem é que toma conta da buchinha da pia? Agora eu virei neurótica. No máximo uma semana. Eu tomo, bacana. Aí eu jogo fora, porque eu aprendi com ele. Tirei o ovo da porta da geladeira. Fantástico, fantástico. Não coloquei mais a cola junto com a manteiga. Botar cola. Na porta de geladeira, só para você colocar ketchup, mostarda, molho de shoyu. Ainda bem que aí no Brasil ninguém coloca Super Bonder na porta de geladeira, né? O ovo não vai na porta, por quê? Sabe por quê? Porque os ovos, eles são perecíveis, né? Graças a Deus, agora, depois de muita briga, nós conseguimos que... As geladeiras mudaram. As geladeiras mudaram e já vem na caixinha dos ovos, já vem um lembrete, que ele tem que ser mantido refrigerado e não comer cru. Mas já está escrito. Agora só falta o mercado topar isso daqui também, né? Então, qual é a pior área da geladeira? Que mais sofre variação de temperatura?
é justamente a porta. Principalmente aqui no Brasil, que a pessoa gosta de fazer geladeira como se fosse uma TV a cores, um psicólogo, a pessoa abre e fica, né? Parece que psicologicamente a geladeira vai ficar chateada, você não dá atenção para ela. Toda vez que você abre, você passou, você abre, passou, você abre. Você já viu que não tem nada lá dentro, parece que tem um cozinheiro preso dentro da geladeira, você olha, será que tem alguma coisa aqui dentro? Você vai abrindo. Então, você só pode colocar ketchup, mostarda, alimentos de baixa perecibilidade. Não pode colocar meia cebola, meio tomate, meia... Parece que tudo que é metade vai tudo para a porta da geladeira. Isso Como não pode colocar também, que muita gente faz, colocar potinho de exame de fezes. Né? O pessoal coloca entre o queijo e presunto, põe lá no meio. O pessoal, comprar doce de leite. Né? Pelo amor. Mas enrolam com papel alumínio. Não pode, tem que colocar numa caixinha de isopor do lado com gelinho em volta, isso daqui deixa. Quando você fala para maionese e ir para a mesa, ela deve ir numa, digamos... Eu vou falar, cama de gelo. Uma cama de gelo. Então seria assim, tipo uma travessa com gelo? Uma travessa, um tabuleiro, sei lá o quê, dependendo do que você tem em casa. A cama de gelo e o bowl da maionese, a travessa, o pote. E esse gelo você pode colocar anilina, fica super bonito pro Natal. Que gelo vermelho, verde, esse negócio todo de anilina. O pessoal da feira faz assim, né? O pessoal da feira expõe o peixe em cima dessa cama de gelo. Você sabe que é até uma norma, você tem que colocar o que chamam de 2 a 3 para 1. Né? Então seria 2 a 3 quilos de gelo por quilo de peixe. Então o peixe tem que estar o quê? Abraçado por gelo. E a maionese também, tem que botar bastante nunca gelo. fazendo maionese com ovos caseiros, aquela receitinha da vovó, aquele negócio todo. Não fazia maionese ovo cru, ovo cozido, não sei o quê. Ou então... Usar maionese industrializada. A maionese sempre feita com... Ou pode ser feita atualmente, que já está sendo fabricado gema pasteurizada. Gema pasteurizada, clara pasteurizada, esse já pode fazer, sem problema nenhum. Né? Mas o que as pessoas não podem também é esquecer, né, de comer ovo com gema mole, gemada, né, essas coisinhas, né? Mousse de chocolate caseiro também. Gemada também não? É porque é feita com ovos, os ovos não foram cozidos, né? Foram cozidos, então é muito arriscado. 1 em 200 ovos numa granja contaminada pode ter salmonela, não tem alteração. Não tem alteração de paladar. O que é interessante é que as pessoas saibam que é o seguinte, que bactéria faz parte da nossa vida. Tá? Então, não precisa ter medo. Tá? Quanto mais você criar o seu filho numa redoma de vidro, mais problemas respiratórios ele vai ter no futuro. Tá? Então, a criança tem que ser criada engatinhando, tem que ser criada no chão, em contato com terra, em contato com areia, para criar anticorpos. O que as mães não podem fazer, são 3 coisas que eu sempre falo. Uma delas é beijar filho na boca. Tá? O filho odeia esse negócio, então não beija. Outra coisa, experimentar a colher no coitado do filho. Assoprar a colherzinha dele. Né? E a terceira coisa, que eu já vejo muito em shopping, que a mãe às vezes está andando, a chupeta cai no chão, ela pega, passa na roupa, põe 3 vezes na boca e enfia na boca do moleque depois. Né? Então, isso esse negócio parece que tem bactéria materna, né? Que os filhos da minha patroa não pegam esse negócio. Né? Isso daqui pode passar o quê? Você pode passar gastrite, que é o Helicobacter pylori, você pode passar a bactéria da cárie, que é o Streptococcus mutans, você pode passar herpes, a mononucleose infecciosa, aquele popular, que é a doença do beijo, né? É o popular sapinho, né? Que o pessoal fala, né? O sapinho, né? Que é um mamonilismo, aquele dia. Por isso que eu falo, o pessoal, quando vai numa balada garotada, né? Antes de beijar alguém, seria bom pedir para a pessoa abrir a boca. Né? Dá uma olhada, leva uma lanterna na balada e dá uma olhadinha na situação. Né? Isso aqui seria... Garanto que a pessoa, se olhar isso, vai beijar muito pouca gente. Beijo na boca, né? Não, uma boca normal tem 2 bilhões de bactérias por gota de saliva. Uma boca normal, você imagina uma boca de sábado à noite. Mas a saliva não tem 2 milhões? 2 bilhões de bactérias por bilhões. Bilhões. Tá difícil. Ninguém vai beijar mais, então. Não, por curiosidade, uma gota de líquido vaginal tem 500 mil. Não fala nada. Não vou falar mesmo, pulei. Vou para a comida quilo. Por exemplo, na comida quilo, tem esses várias latinhas de azeite com 2 furinhos, assim, né? E fica ali exposto. E é claro que não acaba num dia, porque eles fazem um furinho bem pequenininho. Será que fazem com prego? Não tem problema. O óleo, azeite não tem problema. O problema é o vinagre que teria lá. E já que você falou em restaurante, algumas observações têm que ser feitas, né, em restaurantes por quilo. Primeiro, a comida quente tem que estar quente, tem que estar saindo vapor, acima de 60 graus. A comida fria, ela tem que estar numa verdadeira cama, né? Tem uma pista que tem gelo, então tem que estar coberta com isso. Né? Tem que ter uma proteção entre a pessoa que está se servindo e o alimento. Não tem. Né? Então tem pelo menos um vidro assim, que a pessoa fala, tem gota de saliva que cai em fio de cabelo, então tem que ter, isso é tudo norma. Né? Não pode Mas ninguém existir... cumpre isso, porque eu vou sempre a restaurante aquilo, não agora tem agora você vai cair da cadeira. Agora eu não vou mais, não né? pode. Porque não tem jeito. Não pode haver reposição.
Você tem que ter substituição. Então, sobrou 2, 3 bifinhos, a pessoa tem que tirar e colocar novos, arroz novos também. Que tem bife de restaurante que conta a história do almoço daquele dia. Né? Viu todo mundo passar aquele negócio, então pôr só em cima. Então tem que ter o quê? Substituição. E outra coisa que eu não recomendo também para as pessoas é aquela plaquinha lá, visite a nossa cozinha. Que a pessoa leiga, ela vai olhar o quê? Nossa, que panelão, que coisa, olha se está limpo. Quer ver se tem limpeza? Vai no banheiro. Vai no banheiro do restaurante, se estiver limpinho o banheiro, né, se ele estiver, mesmo na hora do pico, se estiver em condição de manter o limpo, é a mesma coisa que uma casa. Você não consegue manter a casa limpa e um quarto sujo. Né? Ou está tudo limpo ou está tudo sujo. Então vai no banheiro, se está tudo limpinho, sem problema nenhum. O farmacologista Miguel Lemos pediu muita atenção para o uso indiscriminado de analgésicos. Ele explica que isso pode causar sérios danos à saúde e contou que quase 30% das intoxicações são decorrentes da automedicação. Algumas coisas agora só com receita. Lida, veja só, quem nunca tomou um medicamento por indicação do vizinho, porque a vovó mandou... Todo mundo. Hoje em dia, a Organização Mundial da Saúde demonstra que 50% das medicações que são dispensadas, você não deveria tomar porque não tem indicação nenhuma. É igual, por exemplo, uma gripe. A pessoa vai tomar um antibiótico para uma infecção viral. Não há razão, o antibiótico não vai eliminar o vírus. E tem muitos colegas médicos que falam, mas eu uso antibiótico porque a virose é uma porta aberta para uma infecção bacteriana. O que isso causou? A resistência. Hoje nós temos uma quantidade brutal de antibióticos em todo o mundo, que o nosso país tomou uma decisão correta de vender o antibiótico apenas com prescrição. Nos Estados Unidos, hoje, você tem medicamentos que são vendidos que até pouco tempo eles eram praticamente inócuos à população, porque a dose do medicamento, outra coisa importante, era diferente. Quem de vocês aqui lembra da famosa cafeaspirina? Aquela aspirina que tinha 320 miligramas. Hoje você tem comprimidos de aspirina com 600 miligramas. Você tem o acetaminofén, que é o famoso Tilenol, que era o famoso elixir para as crianças, quando apareceu no mercado. Hoje é um medicamento extremamente restrito à venda. Por quê? Porque se você faz uso de 20 comprimidos desse medicamento, a dose é letal. Pois é isso aí. Não estou dando ideia para ninguém, não, pelo amor de Deus, mas é uma dose letal. 20 comprimidos, 20 comprimidos de uma vez só, a dose é letal. Você entra no estado de insuficiência hepática irreversível. Acima de 4 gramas por dia, um medicamento que nos parece inócuo, ele é extremamente prejudicial. Hoje o americano ele não vende mais dispensado, você vai numa rede grande de farmácia norte-americana, você não encontra mais isso na prateleira. Encontra sim, em doses pequenas, você encontra sim com uma quantidade reduzida de comprimidos na caixa, mas você não encontra mais aquelas caixas imensas. Eu vou comprar aspirina e comprava caixa com 500 comprimidos de aspirina. Lembra? Trazia para casa aquele montão de aspirina que acaba vencendo. E era medicamento para o Joey, depois explicar o descarte de analgésico, que é outro problema grave. Porque as farmácias também viraram meio boutique, né? As farmácias americanas. São lindos os vidros, os potes. Exatamente. Tem balde, né? Com umas coisas para fazer ginástica. Tem. Que não chega a ser anabolizante, não, mas só aminoácidos que ele vende. Os tais aminoácidos chegam a ser uns baldes. São hipercalóricos. Esses baldes são os hipercalóricos que você usa para ganhar peso. Aquele indivíduo que é muito magrinho, que usa hipercalórico para ganhar massa. Ali seria para ganhar peso. Nem sempre hipercalórico você vai ganhar massa muscular. Os nutricionistas falam em massa muscular. Eu fiz um programa essa semana sobre magros, irritante, só com magros. Isso foi muito falado, essa coisa dos aminoácidos, dos suplementos. É um problema grave para o rim, né? Porque você satura a eliminação renal e o aminoácido pode trazer problema importante para o rim dessas pessoas. Um agravamento, uma nefropatia grave, você utilizar uma quantidade muito grande de aminoácido. É uma coisa complicada, né? Porque hoje a garotada tem utilizado em academia, eu sempre falo isso para meus alunos, sempre falo isso até em casa, para o meu filho mesmo. Entendeu? Você vê aquelas pessoas que chegam na academia, às vezes magrinha, então em 6 meses estão com o corpo de Arnold Schwarzenegger. Isso foi muita gemada que a minha mãe me deu, ou muita batida, pelo amor de Deus. Essa ninguém acredita. Então a quantidade de venda indiscriminada, irracional, de uso de anabolizantes. Vende em academia. Os profissionais que vendem. É verdade. Recentemente na Barra da Tijuca houve um problema desse, 2 ou 3 academias, entendeu? Foram pegas vendendo dentro da academia, não tinha a ver diretamente com a academia, mas alunos que vendiam dentro da academia medicamento. Se deixar, vira uma esculhambação. Já é uma esculhambação, tem que fazer alguma coisa.
E essa coisa de tomar remédio, porque às vezes as pessoas falam, não pode tomar antibiótico de estômago vazio, anti-inflamatório, mas isso é verdade. gastrite e tal. Então aí a pessoa toma com leitinho, com chazinho. Isso é verdade. Existe uma interação medicamentosa, medicamento é medicamento, e existem interações de medicamentos e alimento. Por exemplo, tetraciclina. Uma pessoa que usa tetraciclina, tá aqui, eu falo, tetraciclina dá azia, então eu vou optar para tomar com leite. Você acabou. Você destruiu completamente a tetraciclina. O leite, ele quela a tetraciclina e forma um composto de quelação inabsorvível. Ela não vai ser mais absorvida. Alguns medicamentos, pelo contrário, até com alimentação, tá, ele tem a sua absorção favorecida pelo alimento. Entendeu? Agora, um exemplo, assim. Um exemplo, por exemplo, é o uso de beta-bloqueadores com suco de fruta. Quem usa propranolol, medicamentos para o coração, você absorve. A gliseofulvina, um antibiótico utilizado não só pela medicina, como muito veterinário usa, quando o cachorro ou o gato começa a perder pelo, tá? A alimentação gordurosa favorece a absorção, tá, desse medicamento. Então você tem uma série, tem livro hoje só sobre interação medicamento-medicamento, interação medicamento-alimento. Mas o medicamento a pessoa ainda pode evitar. Medicamento-alimento, a gente não tem noção. Pois é. Tem umas coisas assim, mas isso muitas das vezes rápidas, que fazem mal. Você não deve tomar remédio com chá, por exemplo, para evitar assunto, tomar com água. Uma coisa rápida, como você perguntou, é o seguinte, você nunca deve fazer uso de medicamento com substâncias que não sejam inertes. O que é uma substância inerte? Água é inerte. Tá, suco de laranja, lima é inerte. Entendeu? Laranja lima, por isso que o hospital sempre usa laranja lima. Não tá, a laranja, ela é inerte. Entendeu? Não laranja seleta, laranja lima. Dependendo do pH, da acidez. A acidez da laranja, por exemplo, ela pode tornar substâncias que são básicas ionizadas, e essa ionização da substância interfere na absorção. Entendeu? Mas a água mineral também não? A água mineral sem gás. A água com gás, ela tem um pH ácido, por causa exatamente da gaseificação, do processo de gaseificação da água. Então você deve evitar isso. Tá? Tem gente que fala, vou tomar com leite. O leite não é uma substância inerte. O leite é uma substância que tem uma série de produtos ali dentro que inibem um montão de medicamentos que a gente faz uso e acha que vou tomar com leite, porque o leite é inerte. O leite é extremamente colagorgo, ou seja, ele aumenta a produção de secreções, aumenta a trânsito intestinal, aumenta a produção de suco pancreático, biliar, e dessa maneira você interfere na metabolização do medicamento que você tomou. Então o leite nunca deve ser utilizado. Muita gente fala, toma com leite, que faz bem. Eu dei o exemplo da tetraciclina, agora, muito utilizado no tratamento do acne. Tá? As meninas às vezes fazem acne, estão com uma espinhazinha, mandou tomar um medicamento à base de antibiótico, tá? Então utilizou esse medicamento à base de antibiótico, vou tomar com leite para que não tenha azia. Acabou com o medicamento, volta um mês depois com a mesma espinha que tinha, a mesma acne que tinha há 30 dias atrás, porque o medicamento não fez efeito nenhum. No próximo bloco, por que e quando fazer um testamento? Assunto do advogado Ronaldo Gottlieb. E vamos aprender a proteger e conservar os nossos livros. Não saia daí, vale a pena conferir já já. Muita gente acha que testamento é coisa de rico, que se a pessoa não tem uma fortuna importante, não tem por que fazer testamento. O advogado Ronaldo Gottlieb mostrou que não é bem assim. Para tornar esse assunto mais acessível a todos, ele escreveu um livro, Testamento, como, onde, quando e por que fazer. Há uma crença, né, no nosso país, principalmente, que testamentos é para ricos, é para quem está morrendo. Mas o testamento é uma ferramenta jurídica que facilita demais a vida das pessoas, né? Através de um testamento você consegue resolver diversos problemas. E principalmente nos dias de hoje, porque até algumas gerações atrás, as uniões conjugais eram muito simples. Casal com a comunhão universal de bens, quer dizer, o bem pertencia ao casal, depois passava aos filhos. A realidade do mundo de hoje é outra, né? São novos núcleos familiares. É um casamento composto de pessoas que já vêm de histórias anteriores, que têm filhos, que têm patrimônio, que têm independência financeira. Então, o testamento, ele vem exatamente como uma das ferramentas mais simples para resolver esses problemas. Né, para que as pessoas pelo menos possam... para não gerar problema, né? É um depois facilitador. Que a morre. É um facilitador. Há uma fantasia muito grande também quanto a isso, né? Vou fazer um testamento, dar mau agouro, essas coisas todas. Mas não é verdade. A gente também não tem a cultura do testamento, não tem, como os americanos, europeus, exatamente. A gente não tem. E o interessante é que você pode fazer o que bem entender com metade do seu patrimônio, né? É muita coisa, né? Metade você tem as determinações legais, você não pode mexer.
Agora, a outra metade é Essa sua, metade né? que você não pode mexer porque você tem filho? É a chamada legítima, né? Dependendo da sua união, Mas é dos só seus filho filhos. que vale ou não? Para esposas ou maridos ou companheiros, enfim. É a legítima, tem uma ordenação legal. O que você pode mexer é com a metade. Agora, vou voltar um pouquinho na ordenação legal. Essa ordenação legal não inclui, assim, irmão, tio, primo, não. Só na falta de pais. Isso. Seriam filhos, pais, né, e companheiros, e depois é que começa. Tios, pais, filhos e maridos. Isso. Aí depois, se não tiver nenhum desses, aí nós vamos para irmãos, sobrinhos e tios. Essa é a ordem obrigatória. Se não tiver nenhum desses. Exatamente. Agora, mas não é tudo meio natural, assim, se você não faz testamento e você tem filho, vai para os filhos? O que acontece é que eu digo sempre que a diferença entre fazer um testamento e não fazer é você optar por deixar a decisão do que vai acontecer com o seu patrimônio na sua mão ou na mão de terceiros. Advogados, juízes, enfim, essa é a decisão que você tem que tomar. Lei, né? As Exatamente. leis todas, e a briga. Porque o testamento, através do testamento, você pode legar patrimônio até sob condição. É uma questão que poucas pessoas sabem. Eu vou deixar um apartamento para o meu sobrinho, desde que ele use o aluguel para pagar a faculdade. Depois que ele se formar, o apartamento é dele. Se ele não se formar, o apartamento não vai ser dele. Então, você tem a condição de legar, né, de obrigar certas questões. Né, é uma pessoa com um problema na família e etc. Então, você pode, através do testamento, dizer, por exemplo, eu deixo esse imóvel para o meu filho e esse outro para o outro filho, evitando amanhã uma briga, né, entre famílias e etc. E é contestável? Alguém pode contestar essa ordem? Só se ele não estiver obedecendo às regras legais. O testamento ele não se discute. Entra, né, para poder e as regras legais são basicamente essas? É uma diversidade delas, né, mas você tem que respeitar a legítima. Os 50%. Exatamente. E no que você estiver dividindo, que se obedeça, né, esse restante de patrimônio. Mas se um pai decide, por exemplo, doar para um irmão um valor muito maior do que... A metade, ele vai provocar um problema. Aí o testamento pode ser anulado. Se ele ultrapassar a metade do patrimônio dele. Você só pode mexer 50%. Basicamente. Você só é dono de 50% do que você tem. Exatamente. Olha isso. E você que vai organizar essa coisa. Organiza isso dessa maneira. Para não dar problema depois. E eu chamo sempre a atenção desses novos núcleos, né, núcleos familiares, que, por exemplo, um casal que se une hoje, eles têm filhos. Os filhos têm um direito 2 vezes maior do que o filho de uma união anterior. Então, quer dizer, é preciso usar essa segunda metade para organizar isso. De uma outra mãe, um outro pai, essa metade. E não como os outros 2 filhos de uma união. Porque o espírito da lei é que cada um dos pais separado está constituindo um novo patrimônio e eles vão ter direito à metade de cada um. Né? Então, assim, mas às vezes um dos cônjuges na separação não vai bem, né? Tem problemas financeiros enquanto o outro não tem. Então, você pode ver um filho seu muito bem atendido financeiramente e um outro filho recebendo a metade daquilo tudo. Então, é uma maneira você usar um testamento, você pega aquela parte disponível, a metade dos seus bens, e equilibra essa questão. Na verdade, você pode compensar ou chantagear, né? Porque, na verdade, isso que ele falou em relação ao sobrinho, você tem direito a esse apartamento. A causa é boa. Sim. Né? A intenção é boa. Desde que você faça a faculdade, só depois que você pagar a sua faculdade e concluir o curso, você tem direito ao apartamento, por exemplo, para vender. Não é? Exatamente. Condicionou. Condicionou. Exatamente. Condicionou. No caso pode ser numa chantagem, né? Porque também pode. Esse é um bom motivo, pode ser um mau motivo. Pode ter uma chantagem negativa, vamos chamar assim. É verdade. Né? Desde que seja legal. Desde que você case com a fulana, né? Aí é ilegal. Aí é ilegal. Não poderia. Desde que não se separem. Pode ser para o bem, quer dizer, para compensar. Pode. São as pessoas hoje alguns equívocos, assim, algumas. É o equilíbrio, né? proporcional ao equilíbrio e essa preocupação. Por isso que eu disse que a diferença ideal é que todo mundo tivesse tudo para deixar para todos, né? Assim, igual. Né? Sem dúvida. Seria legal, mas tem famílias que tem 9 filhos, 12 filhos, e a pessoa não tem 12 apartamentos. E aí começa... Então, vira uma confusão. É interessante, Leandro, que as pessoas lutam, né, diariamente para construir o patrimônio, mas não se preocupam com a proteção desse patrimônio. É impressionante isso. Porque a gente também não tem a tradição do seguro. Exatamente isso. E
as uniões que antes, né, eram muito estáveis. As pessoas casavam para a vida toda. Hoje em dia a relação as relações não são mais assim. Então as pessoas não se preocupam com isso. Tem várias exceções, né? Meu caso, por exemplo. Quem tem seu caso? Tem várias exceções. Ele falou que os relacionamentos não são mais assim. Eu cheguei no Rio em dezembro de 78, me casei em 81, né? E estamos juntos até hoje. É de família isso, 60 né? anos de Também casar. é casado assim, com a Ângela, né? É de família isso. 38 Aquele anos povo lá já. de Ponte Nova, assim. Exemplo nossos pais, dos outros casamentos. Eu tô brincando Não, pois com mas eles, tem né? muita gente, se você for pensar, quer dizer, a maioria não, mas tem muitos casais, assim, que tem muito tempo. Não, tem, mas tem também os que têm um filho... Não deve ser lá em Ponte Nova, não deve ter. Ou Juiz de Fora, talvez. Ou Juiz de Fora, não tem? Juiz de Fora tem. Que tem um filho com uma pessoa, um filho com outra pessoa, um filho com outra pessoa. Verdade. Aí já entra... Né? Então já entra toda essa... É interessante. Tem que ler o livro. A gente fala em casamento, no Brasil existem 4 tipos de casamento. Você pode optar. As pessoas simplesmente vão ao cartório e casam. E não sabem qual a modalidade de casamento escolheram. E isso pode fazer uma diferença gigantesca. Em relação aos bens e tal. Por exemplo, uma mulher que tem um filho sozinha, né? Não falando de separação nem nada, ela tem o filho dela. Ela resolve fazer uma nova união com uma pessoa. Se ela escolher o regime da comunhão parcial, ela começa a dividir aquilo que ela construiu para frente. E a herança do filho dela, ela já está dividindo com o novo marido. Ah, é? Se ela uma escolher comunhão parcial de bens, que é a mais comum. Ao casamento. É porque o marido passa a ser herdeiro também, né? Melhor não separar. Mas dos bens para lá, né? Os bens para lá, eles os estão bens construindo juntos. Aliás, dos bens posteriores pertencem a metade a ele. O ideal, eu acho que é mesmo não separar. Quando você pode... Quando você empobrece. Esse ideal. Acontece que o ideal é individual. E cada caso é um caso. Então é muito complicado. Cada metade é Regina. O Mas você tá teve falando... assim durante muito tempo. Casado, mas o que eu estou impressionado é assim, quando você casou com a comunhão total de bens. Os pais da gente sempre casavam assim. Exatamente. Né? Era muito comum, era tradição, era assim que era. Exatamente. Hoje em dia você vai no casamento e a juíza de paz fala assim, comunhão parcial de alto. Durante a cerimônia eu sempre fico um pouco, sou meio cafona, fico sempre um pouco meio assim, tensa. Falo, não sei se você precisava saber isso, né? Nem tenho tanta intimidade assim. Porque teve muita confusão. Mas é tudo dito alto, né? É dito alto. Então comunhão parcial. Total de bens, comunhão parcial de bens. Participação final nos aquestos e a... Participação final o quê? Nos aquestos. Aquestos? É a construção, E a separação legal, né? E aí que é a separação total de bens. Que é legal o total de bens. Aí faz E a união estável entra onde? A união Qual estável, dos 4 itens? Nenhum deles, porque não é casamento. A união estável é uma união de 2 pessoas reconhecida por lei. Os direitos... direito é patrimônio, não tem? Tem. Os direitos são semelhantes, bem semelhantes mesmo, ao casamento pelo regime da comunhão parcial. Né? Bem semelhantes. Né? Agora mesmo, no Supremo Tribunal Federal, a confirmação da união, meu livro até fala sobre isso, né? Dos casais do mesmo sexo. Então, ali foi confirmada a união estável, não casamento. Né? Não é casamento, é união estável. Sim, não é casamento enquanto cerimônia. Exatamente. Mas enquanto legalidade, É que alguns casais começaram a entrar em cartório para realizar casamentos. Sim, mas eu tenho vários amigos que são casados no cartório, independente da decisão do Supremo, entendeu? Exatamente. Anterior a isso, há porque a decisão 35 anos reconheceu. atrás. Claro. Coisas longas também, casamentos longos. Exatamente. A decisão reconheceu. Super estáveis, inclusive. E você pode fazer isso no cartório como um documento legal. É um contrato. Que se faz casamento, é um contrato, né? Mas aí fica tudo estabelecido ali. Sem dúvida, gera tranquilidade. Os amantes da leitura não se conformam quando vem um livro maltratado, com a capa rasgada, com as folhas se soltando. Mas nem tudo está perdido. O coordenador de conservação da Biblioteca Nacional, Jaime Spinelli, ensinou métodos simples que qualquer um pode fazer para manter a boa forma dos seus livros. Há 2 fatores que a gente tem que considerar muito, é o tempo e o uso. O tempo sob 2 aspectos. O próprio tempo que se passa e envelhece o objeto livro e o tempo em relação a controle de ambiente, como umidade relativa, temperatura, luz do local onde a gente armazena nossos livros. E o uso, que é o manuseio, formas corretas de manusear.
A gente tem esses hábitos de manusear, puxar o livro da estante pela parte superior. Eu trouxe até aqui para exemplificar. Às vezes a gente tira o livro da estante, puxa por aqui, ele está preso, aí quebra isso aqui. Então são danos que a gente causa sem vontade de causar esses danos. Claro, a gente quer guardar da melhor forma. Então existem algumas normas que são normas mais fáceis, que vão em relação a isso. Quanto melhor você manusear, melhor o livro vai permanecer. Quer dizer, tudo que se faz é para prolongar a vida do livro. Então, manuseio, tem aquela coisa que às vezes você está passando a página está seca, e por um instinto que a gente não sabe de onde vem, faz isso. Mete a mão na língua. Mete a mão na língua e passa a página. É péssimo, né? Isso é péssimo. A gente fica com vergonha quando faz, mas faz sem querer, né? Sem querer, é uma coisa meio instintiva, né? Porque a página não vem, aí você automaticamente lança a mão disso. E a forma ideal é sempre passando por cima, virando a página. Até porque, às vezes, a poeira que se deposita sobre o livro, ela passa para a sua língua. Claro. Quando você faz isso, você está puxando. Não é higiênico, né? Também passar saliva para o livro e volta para a última instância, não é higiênico. Como chama aquele livro da Rosa? O Nome da Rosa, que era um filme. Tinha um veneno no livro, que você passava assim, ninguém sabia como morrer, mas as pessoas tinham... Ai, que horror. Tinha isso. As pessoas eram envenenadas. É verdade. E também, quer dizer, eu acho, limpeza. Limpeza é fundamental, porque a poeira entra em todos os lugares. E como é que faz para limpar o livro? Limpar, a gente pode usar literalmente um aspirador de pó caseiro, limpando a parte superior, porque a poeira está em suspensão, ela vai se depositar aqui. Então, aqui, normalmente, nos livros mais que estão dentro das livrarias, ou na nossa casa mesmo, é mais escuro e aqui embaixo é mais claro. Porque o livro fica nessa posição, a poeira se deposita aqui e com uma umidade relativa e uma temperatura em variação, a poeira penetra. A poeira é ácida, ela tem fragmentos que são nocivos ao papel. O papel é higroscópico, ou seja, ele absorve a umidade. Então a poeira penetra e começa um processo de acidificação do papel. Então, manter limpo, manter bem colocado nas estantes, nas prateleiras, ele numa posição que ele tem que ser, tudo isso colabora para a longevidade desse objeto livro. E ele pode ficar espremidinho, assim, um coladinho não muito, não muito. Não. Ele pode ficar meio, entendeu? Meio folgadinho. Para quando você for tirar... Eu não tenho muito espaço, por isso que eu estou te perguntando. Não, eu também. Que eu colo no outro, sabe? Para não é saudável. Mas não é saudável. Tem que deixar um pouco, uma folguinha, para na hora de tirar, você conseguir tirar segurando por aqui. Aí como fazer? Empurra um pouquinho esse e consegue fazer assim nesse daqui. Para evitar esse movimento de puxar por aqui. Aí é que está o... Aí que quebra. Aqui quebra a cabeça, como a gente costuma dizer. Quebra a cabeça do livro e rompe a lombada toda. Né? Ainda tem mais alguma artimanha. Um aspirador de pó, então, pode ser passado assim, delicadamente? Delicadamente, pode ser passado. É melhor do que antigamente, como se usava uma escovinha e a poeira ficava toda em suspensão. Porque você tira ela daqui e joga em suspensão. Então você tem que tirar e levar ela para Caía de novo nos livros. Caía de novo nos livros. Então, assim, o segredo da manutenção, da conservação, em primeiro lugar, é a limpeza. Quanto mais limpo tiver o ambiente, menos possibilidade de micro-organismos, de fungo, de inseto. Né? Outra coisa nociva, porque às vezes você constrói uma estante, põe na sua casa e o sol bate. O sol é terrível para os livros, porque o sol resseca e o sol descolore. Aquele tempo antigo dos nossos avós, que elas botavam as roupas para coará, aquelas roupas brancas, aquelas toalhas, o coará era isso, porque o raio ultravioleta do sol ele descolore e faz com que o branco fique mais branco. Então, você imagina se o livro fica... Às vezes, na varanda, você está lendo um jornal, um livro, você bota na varanda, quando você vai ver, já tem uma mancha. Ou então, na estante, você põe aqui, tem um aparato aqui. A luz toda bate. Quando você vai tirar, tem uma marca dele aqui. Então, não é aconselhável que fique próximo ao sol. Então, tem determinadas normas que são bem simples de absorver e melhoram a permanência. Quer dizer, a ideia sempre é que o livro dure mais. Fora o papel que você imprime. O papel moderno é celulose de madeira, que tem um elemento ácido. Hoje já se tem papel alcalino. Papel alcalino é papel de pH neutro. Então, ele tem longevidade. São os papéis permanentes, que tem o símbolo matemático do 8 deitado, que é o símbolo da permanência. Então, são coisas que são coisas... Os livros antigos, então, tem que ter um cuidado maior. Os livros antigos, sem cuidado. Eu trabalho na Biblioteca Nacional, nós temos 9 milhões de peças. Então, 9 milhões de peças. Que maravilha. É um acervo fantástico. Então, nós temos programas imensos
com muito técnico, muito corpo técnico, para fazer toda essa limpeza do acervo, para fazer a parte de conservação, de restauro e de reencadernação. Tanto em reencadernação corrente, como assim, e uma reencadernação de época dos grandes livros, das grandes bíblias, os grandes incunábulos. Mas a gente que tem os livros mais comuns, porque é muito comum, às vezes, você pedir para limpar uma estante, aí você sai para trabalhar. Aí você passei um paninho úmido, ficou um espetáculo. Não use nada úmido, nada tudo úmido. seco. Porque o papel absorve a umidade. E essa umidade vai gerar uma outra coisa. Mesmo que você tenha deixado um tempão sem limpar, Não é bacana, é melhor sempre tirar tudo, limpar individualmente com aspirador de pó, mas limpar a prateleira seco, sempre é seco. Livro não combina com água. Nesse momento nosso, íntimo, de a gente querer que os nossos livros vivam mais, entendeu? Então, o pano úmido eu não aconselho. E na espanador também não, né? Não, porque espanador... vai fazer aquela coisa da poeira. Espanador em total é péssimo. E uma forma também que a gente usa de proteger o livro é uma pequena embalagem como essa. Isso aqui é simplesmente. E esses livros, obras completas e tal, eu tenho de vários autores, eles vêm com essa embalagem. Né? Porque também a gente não tem assim onde comprar esses protetores. Né? Não é uma coisa comum. Pode até ser que tenha em algum lugar, mas eu não sei, eu nunca comprei. Tem essas coleções que vêm com a caixinha. Obras completas do Drummond, do João Ubaldo, do João Cabral, Vinícius. Eu tenho várias assim, aquele verde. Né? Que é lindo, inclusive. Né? O papel e já vem para especial. proteger, a ideia já vem é com a caixinha dele. E a caixinha vem proteger de quê? Da poeira. Porque a gente não está livre da poeira. O mundo, você abre você fecha uma janela, você chega em casa, passa o dedo na estante, você tem poeira, embora tenha limpado de manhã e tal. Então a poeira é um agente agressor de todos os níveis. Então a poeira é o grande agressor do livro. É um grande agente agressor. Grande agressora, né? Esse livro é da... Esse livro é o comemorativo aos 200 anos da Biblioteca Nacional. E tem o facsímile, digamos, das capas, de... Olha o Pasquim, saiu a anistia. Olha onde eu abro. Eles conseguiram... Dizem que coincidência demais, todo analista desconfia, hein, Beth? Olha só. São 200 obras selecionadas que fizeram parte desse exemplar. Que lindo, obras de vulto, né? Obras raras. Que lindo. E vocês conservam, vocês limpam os livros? Limpamos, ainda damos curso. Todo ano nós temos um curso aberto ao público, que é um curso de introdução, um curso de informativo sobre preservação. Ele já teve em 2011, ele vai agora para 2012, vai ser em agosto. E ele é muito procurado, vem gente do Brasil inteiro, porque é a Biblioteca Nacional informando ao povo todo, de uma forma geral, o que fazer para que seus livros vivam mais. E as bibliotecas, né? E as bibliotecas todas. Das universidades, das cidades, né? Exatamente. Tudo é divulgado, porque nós temos o Sistema Nacional de Bibliotecas Públicas, que é um network, e a Biblioteca Nacional divulga tudo para esse sistema, de tudo que ela consegue. Tem um site? Tem, www.bn.br. E tem alguns conselhos lá nesse site? Tem esse site e tem o preserve@bn.br, que qualquer dúvida é só mandar a pergunta que nós atendemos e esclarecemos. E esse livro está disponível na biblioteca? Esse livro está disponível na Biblioteca Nacional, na lojinha do livro, na entrada do prédio da Biblioteca Nacional. A seguir, a música brasileira de Thaís Gulim e o charme da canção francesa de Fábio Jorge. Se vale a pena conferir, com certeza. Já. Desde criança, a curitibana Thaís Gulim foi uma apaixonada pelo esporte. Fez atletismo, jogou futebol no Curitiba, praticou ginástica olímpica, depois se apaixonou pela dança, pelo teatro, se formou em administração de empresas, mas a música venceu no final. Ela veio sem censura lançar o segundo CD da carreira. Eu já joguei no Curitiba. Você jogou futebol? Eu era lateral. Que delícia. Eu adorava. E aí, adorava? Adorava, mas eu acho que eu não era tão boa. Eu corria muito, aí me botaram como lateral. Eu fazia atletismo quando era criança. Mas eu não era super habilidosa, assim, como atacante, sabe? Meu pai jogou no Pinheiros, que virou o Paraná Clube. Não, Água Verde. Sei lá, um clube lá, você sabe? Não. Um clube lá em Curitiba que virou o Paraná Clube. Meu pai jogou. Só que ele era atacante. Eu corria muito. Então, eu passava as bolas, sabe? Eu gostava. Mas é bom isso. E ele que te incentivou ou você que quis? A minha família sempre foi muito de esporte, assim. Então, treinei ginástica olímpica, sei lá, 12 anos.
dancei uns 19 anos, assim. E, nossa, joguei, fiz todos os esportes já, assim, que era coisa da casa, assim. Todo Meu mundo pai é fazia. tenista, é. Teu pai é tenista? É, ele é empresário, joga tênis todos os dias, treina, vai no Mundial de amadores, assim, mas... Master. De Master, ele super leva a sério, assim. Legal isso. É, legal. E você continua mantendo, mesmo com essa vida de cantor? Não, nada, assim. Nada. Aí agora faço alguma coisa para me mexer, né? Mas quero voltar a dançar Você faz até. alguma coisa para se mexer, tipo caminho, assim? Eu faço girotonic, sabe? Ah, me falaram nisso. É muito bacana, é uma história, que um aparelho que um suíço inventou, que é tipo uma cama e tem uns pesos, assim, e os movimentos, é como se fosse um pilates circular, assim, então é um cara que era ginasta e nadador. Então ele fez uma coisa com movimentos de balé, natação e ginástica olímpica. Legal isso. Então seu corpo faz assim, sabe? E aonde? Vamos, não precisa fazer a propaganda depois de conversa. Mas Fiquei louco. O meu é lá. Fiquei louco. Eu faço num ateliêzinho. Da Montenegro Ramon. O Ramon me contou que estava fazendo isso, estava adorando. Mas não sei se ele continua, realmente mas legal o ele negócio. estava adorando. Porque é meio, E você ele que me faz... falou que era no Lebron. O meu lá, ele deve fazer lá no meu, então. Porque o meu é um ateliêzinho pequeno. É, uma coisa pequena, então eu tinha que marcar a hora, por isso que eu não fui, que eu fiquei com preguiça. Assim. É a Bel. É, porque tem que marcar a hora, né? Tem que marcar a hora, pessoa física. Mas é legal, é? É Bom muito saber. legal. É a única coisa que eu faço agora, assim. Me sente super bem? Alonga? Então, alonga muito e faz o exercício, você sua, assim. E é gostoso, assim, pra quem dançou e tem os movimentos de ginástica olímpica. Então acho que deve ser bom. Gente, você vai ser o gênio do girotônica. Pronto. Eu fui Achou o seu exercício. Achou o seu esporte. É legal. Como é que você achou a música? E isso desde pequena, assim. Então, pelo fato da minha família ser muito dos esportes, acho que era uma coisa... Assim, eu comecei a dançar muito pequena, com 4 anos. Eu já queria cantar desde muito pequena. E quando eu entrava em teatro, assim, meu estômago ia parar na boca, assim. Era uma coisa que me encantava demais, assim. E primeiro era balão mágico, né? Não melhora, paixão, não. só se Não melhora intensifica, nunca, né? assim, um troço que Você eu tem que sinto aprender desde a conviver, criança. igual a Raifa, a gente tem que aprender a viver com ela. E essa coisa da estreia do subir no palco, a gente tem que aprender a lidar. É o terceiro sinal, né? É muito gostoso o terceiro sinal, é um abismo, né? Muito bom. E aí começou isso quando eu era muito pequena. Aí eu podia dançar, mas eu podia fazer teatro. Em casa, os meus pais são super liberais, tal, para os padrões do que era a época em Curitiba, anos 80, quando eu era criança. Só que, enfim, não podia fazer teatro, que era o que eu mais queria na vida. Eu queria dançar no Teatro Guaíra, Aí não, eu podia dançar lá na escola onde eu dançava e não podia ir para o teatro. Então eu comecei com 17 anos, assim. Me internei no teatro e no Conservatório de Música, que é quando eu fiquei livre. Eu já era muito dona da minha vida, assim. E quando era menor, eu ficava fazendo música em casa, no órgão que tinha lá. A gente fazia peças para os vizinhos e escrevia peças, e eles eram obrigados a ver, devia ser muito ruim, sei lá. Nem sei, mas eles reclamavam? Não, eles adoravam, então tinha era muito Poxa, por que devia ser ruim? Devia ser bom, né? Porque eles já pressentiam, pais têm sexto sentido, já sacavam, disseram, não, vamos aguardar, ela tem que esperar. Só usou o termo que eles eram obrigados. Porque eu acho que também a coisa que você não pode fazer é uma coisa que te atrai muito. Te dá raiva. Te dá muito. Só de raiva. Mas na época não me dava raiva, não. Teve uma coisa que foi muito marcante na minha vida, quando eu tinha uns 13 anos ou 14, que a minha mãe... A minha mãe, ao mesmo tempo assim, que eu não podia me enfiar no centro da cidade, em algum teatro quando eu era criança, ela me apresentava muita coisa legal. Então, assim, ela falava muito do Gerald Thomas quando eu era no começo da minha adolescência.
lia Mafalda em espanhol, não entendia nada, mas achava carismático, assim, achava legal. Ela tinha toda a coleção da Mafalda, muita coisa política, não entendia nada. Via muito Woody Allen com ela, via Hair, via muita coisa, assim. Então, é toda uma imaginação, uma coisa que você vai criando, que acho que nem é muita... Uma cesta enorme de produtos. E não podia, então, era uma coisa que nem me fazia sentir raiva, mas era uma coisa que ia me fazendo explodir, sabe? E eu lembro dessa peça de Gerald Thomas que eu vi, era com a Fernanda Torres e com a Companhia de Ópera Seca, na Ópera de Arame, em Curitiba. Flash. Não, Flash and Crash Days, não, que era com a Fernanda Montenegro também, não. Eram as duas. Foi bem depois. Era o Império das Meias Verdades, que estreou no Festival de Curitiba. E eu me lembro muito de ter entrado lá e ter olhado aquilo e ter saído muito atordoada, assim. E aí, depois daquilo, eu tive certeza, assim, que eu até vim, adolescente, ainda fazer umas oficinas com o Gerald aqui na Cal, por causa dessa peça, assim. Esse é meu segundo disco. Eu saí de Curitiba há 9 anos já, que eu moro aqui. E aí eu fiz meu primeiro disco, eu fiquei 4 anos fazendo... Aí nessa época eu fazia muito teatro, fazia muito show nos teatros da prefeitura, Planetário, no Jog, que eram os diretores que eu conhecia. Até o Moacir Chaves, que dirigiu meu primeiro show do meu primeiro disco, que foi no Guairinha, lá em Curitiba, a estreia. Aí fiz o primeiro disco, aí a minha turma era de teatro. E aí eu distribuí esse disco para os compositores que eu gravei. Gravei Tom Zé, gravei o Macalé, fiz música com a Rigo Barnabé, que é do Paraná. Tinha umas outras músicas minhas no disco, Zé Cabaleiro, não sei o quê, e acabei tendo um contato muito forte com eles, assim. Alexandre Prol é o violonista que vai dar auxílio luxuoso aqui para Thaís Gulim, que está lançando, fincando a sua bandeira nas areias do Arpoador. Contigo, com vocês. Tão homem, tão bruto, tão Coca-Cola nego, tão rock and roll, tão bomba atômica, tão amedrontado, tão burro, tão desesperado, tão jeans, tão centro, tão cabeceira, tão Deus, tão raiva, tão guerra, tanto comando e adeus, tão indústria, tão nosso, tão falso, tão Papai Noel, tão Oscar, tão triste, tão chato, tão ONU e Nobel, tão hot dog, tão câncer social, tão Narciso, tão quadrado, tão fundamental, tão bom, tão lindo, tão livre, tão Nova York, tão grana, tão macho, tão western, tão ibope, racistas, paternalistas, acionistas. Prefiro os nossos sambistas. A ponte de Safena, Hollywood e o sucesso, o cinema, Casa Branca, frigideira e o sucesso, a Barra da Tijuca, Hollywood e o sucesso. Prefiro os nossos sambistas, prefiro o poeta pálido, anti-homem que ri, que chora, que lê Rimbaud, Verlaine, que é frágil, que te adora, que entende o triunfo da poesia sobre o futebol, mas que joga sua pelada todo domingo debaixo do sol. Prefere ao invés de Slayer ouvir Caetano, ouvir Mano Tchau, não quis ler, não seja legal. E visceral, a expressão do desespero do macho americano é normal. Esse medo da face fêmea dita por Cristo é natural. Filho de pai brasileiro e mãe francesa, o cantor Fábio Jorge tem encantado as plateias por onde passa, com um repertório de músicas francesas e músicas brasileiras vertidas para o francês. Fábio está lançando um novo CD, com participações especiais de Calbi Peixoto e da cantora Cida Moreira. A canção francesa, o meu trabalho é voltado para a canção francesa tradicional, mas também a música brasileira vertida para o francês. Algumas versões eu mesmo faço. Que é o caso de uma música da Alcione, por exemplo, que eu acabo de fazer. Não acredito. Verdade. Eu estou fazendo um show por aí, chama Une Autre Nuit, e com direção do Bruno Pompeu, talentosíssimo Bruno Pompeu, que tem me dado ideias brilhantes. Ele falou, você gosta tanto da Alcione que você tem que fazer uma versão de uma música dela. E eu fiz Estranha Loucura.
que é a minha pode estranha fazer um loucura. pedacinho, não? Faz um pedacinho. Faz um A pedacinho. gente não tinha imaginado, mas Não, vamos a fazer. gente faz em seguida a quem se imaginou, obrigado. Tá certo, é isso aí. Mas faz um pedacinho, porque também é demais. Você Claro. vê que existe, a gente não pegar nem... É verdade. Eu fui ver um dia Alcione cantando, fazendo um show de samba, de música brasileira, e no meio ela cantou Verão de 42, de Michel Legrand. Eu fiquei apaixonado, sempre fui apaixonado pela música dela e tal. E aí eu gosto da maneira como ela, inclusive ela lançou agora recentemente, um trabalho onde ela faz essa coisa poliglota internacional, né? É, porque ela foi crooner, né? Ela Exatamente, cantou da noite. E morou na Itália uma época. Casou com o Gino. Exato. Um italiano. Então, e aí eu Se fiz aí o apaixonou pela Itália, literalmente. Não é? Ela faz tudo muito bem, né? O Muito francês bem. e tal. E agora a minha homenagem para ela, que é a Estranha Loucura em francês. Faz um trechinho, Vamos só um lá. trechinho. Mon énorme folie, c'est rester près de toi, malgré tous mes problèmes. C'est rêver au beau jour, en cherchant dans l'espoir la fraîcheur des poèmes. Mon énorme folie, c'est réveiller soudain le lendemain si grise. Je ne suis pas l'auteur de la mort du bonheur, des rayons de solitude. Mon énorme folie, c'est retourner soudain, même quand tu profites. Les faiblesses du cœur, les passages des heures et des gestes pénibles. Tu me tournes le dos, je regrette ma vie. Je crois qu'en ce moment, je ne suis rien sans toi. Mon énorme folie, c'est ne vivre que nous dans mes rêves d'amour. Obrigado. Fábio, o Fábio é filho de pai brasileiro, mãe francesa, tem avô turco, canta francês assim, como fala português. Né? Como Eu canta tenho português. essa alegria de ter convivido com a cultura francesa desde mim, muito pequenininho, então eu acho que essa coisa está dentro de mim. Eu canto em francês com facilidade. Quando eu faço uma versão, eu também não tenho muita dificuldade. E isso eu tenho descobrir muito recentemente, essa coisa de fazer versão. E gravei agora, não está no meu disco, mas gravei agora o Boas Festas do Assis Valente, o francês. Que é outra ideia do Bruno Pompeu também. É um disco produzido pelo Thiago Marques Pelo Luiz, Thiago não Marques é? Luiz. Então, e a gente quer ouvir mais você. O disco é a nossa sugestão de hoje, de presente de Natal. Muito bem. Esse disco, bom, para quem quiser adquirir, está através do meu site www.fabiojorge.com.br. Tá na net aí. Então faz um trechinho para mim, Francisco. Ternura O que você Antiga? vai fazer? Eu vou fazer Ternura Antiga da Dolores Duran. Dolores Duran. Que é uma outra versão que está nesse disco. Pequenininha. Pequenininha. Les rues très sombres, le vent si froid. C'est le soir même le cafard. Les souvenirs qui font pleurer. C'est l'absence des caresses. Retenons toute la tendresse dans les nuits de notre amour. Voici mon corps qui te réclame. Si je pouvais, je t'oublierais. Jour et nuit, j'attends le grand retour. Prends-moi dans tes bras.